Oi gente, tudo bem? Depois de um tempo sumida aqui do canal, eu resolvi reaparecer, né? Ressurgir das cinzas, assim como uma fênix. E comentar um pouquinho sobre como foi o meu treinamento para ser comissária de voo nos Estados Unidos. Spoiler, é bem diferente do treinamento que as pessoas, né, que os comissários de bordo têm aqui no Brasil. Para início de conversa, né, ninguém precisa fazer um curso de comissário, ser aprovado para uma banca da ANAC, americana no caso, né? Ou então precisa fazer treinamento, dia de sobrevivência na selva. Vou falar treinamento na selva, dia de sobrevivência na selva. É realmente muito menos intenso do que aqui no Brasil, né? Conheço pessoas que estão aprendendo a realizar um parto no meio de um voo. Gente, se alguém parir no meio do meu voo, o que eu vou fazer é: senhoras e senhores, por favor, se tiver algum médico aqui nesse voo, por favor, comunicar a algum dos tripulantes. Ou uma enfermeira. Ou até um veterinário, né? Sei lá. Mas euzinha, como comissária, não vou saber como parir, trazer um ser humano ao mundo no meio do voo, né? Então, aqui no Brasil é um treinamento muito mais intenso do que o que eu tive nos Estados Unidos, até porque eu, por exemplo, tive 6 semanas de treinamento. Só isso. Eu sei que aqui no Brasil o curso da ANAC, né, o curso de comissário é por volta de 4 meses, 5 meses, uma coisa dessa, né? Pois bem, lá nos Estados Unidos não. Tem companhia aérea que te dá o treinamento de comissário que dura 8 semanas, 12, 6, como foi o meu caso, e tem até que dá 5 ou 4, se eu não me engano, que são as menorzinhas, que não tem tanto avião na frota. Por quê? Para a companhia aérea, uma das coisas mais importantes é a gente aprender todos os mecanismos de segurança, de primeiros socorros dos aviões da frota daquela companhia aérea. Por quê? O treinamento é dado pela companhia aérea, certo? Então não adianta nada a gente saber, por exemplo, um A300 e... sei lá, um daqueles aviões gigantes que tem chuveiro e tudo mais lá da Emirates, se a minha companhia aérea não tem esse tipo de avião. A gente tem que estar qualificado e treinado para trabalhar com o que a gente tem, com os mecanismos que nós temos disponíveis no nosso arsenal, e no caso, a frota que a companhia já tem. Outra coisa que é diferente é que nesse treinamento a companhia aérea não te paga nada, a não ser a sua hospedagem e alimentação no treinamento, na cidade, no local onde você vai treinar. Ou seja, na época que eu fui fazer o meu treinamento, eu tava morando na Virgínia, né, no estado da Virgínia, em Fairfax, com a minha mãe e meu padrasto. E eles me botaram no voo, que claro, eles pagaram, até Dallas, né, no Texas, que hoje em dia é até a minha base. Mas eles me botaram no voo até Dallas e botaram eu e todo mundo que tava comigo num hotel maravilhoso lá. Qual foi o hotel? Foi um Embassy Suites, perto do aeroporto. Porque naquela época era muita gente treinando. A minha companhia aérea tem um centro de treinamento que tem o seu próprio hotel, mas não, eles estavam remodelando e não tinha espaço para todo mundo. Para vocês terem uma noção, a minha classe foi a classe 1811, ou seja, a 11ª classe de 2018. E cada classe tinha por volta de 150 pessoas. Sim, na minha classe nós éramos 150 pessoas, divididas em 3 times / equipes, né? Que era time Paris, time Tóquio e time Rio. 50 pessoas em cada time. E o mais legal era que era gente de tudo quanto é idade, de tudo quanto é background, de tudo quanto é lugar. Tinha muita gente imigrante, que nem eu, tinha muita gente com sotaque, sem sotaque, gente que era o primeiro emprego, gente que não já, né, com mais idade, mais de 50, 60 anos, entendeu? Gente novinha, porque lá a idade mínima para você começar o treinamento e a oferta de emprego, né, ser contratado é 21 anos, porque é a idade nos Estados Unidos que você pode servir bebidas. Então tinha gente que tinha recém-completado essa idade, era muito legal, era um leque muito grande de vários tipos de pessoas, sabe? Era bem interessante. Tinha brasileiro, tinha um grupo de brasileiros, meus amigos. Aí tá, voltando como eu tava falando, tem companhia aérea, sim, que te dá uma espécie de mesada, certo? Porque não é um salário, mas eles te dão uma mesada
pra você poder gastar, como se você quiser comer alguma outra coisa na rua, alguma coisa assim. A minha companhia e a grande maioria das companhias aéreas dos Estados Unidos não fazem isso. Eles te dão hospedagem, eles te dão alimentação, estão te dando treinamento e é isso. Nem o uniforme eles te dão, porque o uniforme vai ser descontado do teu salário, ó. Eu tô o quê? Mais de 2 anos trabalhando e ainda tem o uniforme descontado no meu salário. Então nem o uniforme eles te dão. Eles já estão te dando ali o treinamento necessário, já te deram um emprego, né? Hospedagem. Então é isso, agradeça e tá tudo certo, bola pra frente. Então assim, a gente morava com a galera que a gente tava estudando, então a gente sempre fazia grupos de estudo. Por quê? Como eu meio que mencionei, são 6 semanas com muita coisa que a gente tem que saber, né? Então era muito, muito, muito intenso. A gente tinha testes por volta de 2, 3 vezes na semana. De segurança, coisas de segurança da frota, coisas específicas de cada avião. Logo quando você chega, eles já te dão um teste pra saber se você já tem memorizado, né, os códigos de aeroportos, e são códigos de aeroportos do mundo inteiro, não só os que a firma trabalha, tá, gente? Tipo, todos os códigos do aeroporto do mundo. Eu lembro que eu ficava estudando antes mesmo de ir para o treinamento, para o centro de treinamento. Eu ficava estudando, eu fazia aqueles cartõezinhos, sabe? E, nossa, eu fiquei estudando por dias, tentando memorizar. E tem códigos de aeroportos que eu sei até hoje por conta disso. E para completar, a gente também tinha 2 viagens de trabalho. Como é que era a viagem de trabalho? Ela era bem legal, porque a gente já era contratado da companhia, né? Nós éramos comissários em treinamentos, mas já contratados pela companhia aérea. Normalmente, essas viagens, elas eram feitas em dupla, só que eu, a escolhida, fiz as minhas 2 viagens de trabalho sozinhas. Gente, sério, era muito ruim fazer sozinha, porque quando você tá em dupla, você tá tendo a oportunidade de dividir com mais uma pessoa todos os seus anseios, os seus nervosismos, né? Tudo porque é diferente, você tá ali trabalhando pela primeira vez, que as comissárias, não, os comissários, eles te botam realmente pra trabalhar. Ah, passa o carrinho ali, que não sei o quê. É claro que tem gente que fica, né, sentada, parada ali no jump seat e os comissários não deixam fazer nada, mas no geral, a galera tá todo mundo muito animado por ter você ali, pra poder te mostrar como é que se faz as coisas, sabe? Eu, pelo menos, dei muita sorte, eu tive uma equipe de tripulação maravilhosa, que eu não posso falar um ai. Eles foram super prestativos, eu só realmente gostaria de ter tido alguém comigo para dividir aquilo e pra gente poder tirar umas fotos legais, né? Mas não, as minhas fotos é só do antes e depois, e quando eu tava sozinha mesmo, e é isso. O que eu achei que faltou, né, mais, a gente não teve muito treinamento em serviço, que eu acho que é uma coisa que é falha, porque, de novo, 6 semanas, então eles estão tentando botar tudo sobre segurança, né, primeiros socorros, tudo isso, né, na gente, e eles deixam o serviço um pouco de lado. Tanto é que eu tenho um amigo meu que assim que a gente se formou já foi chefe de cabine e aí ficava tipo assim, e chefe de cabine às vezes até internacional, tá? E não sabia o que fazer. Eles te tacam na piscina e no mar e, amigo, vá nadar. A gente te deu o básico aí, te deu pra pelo menos nadar cachorrinho, o resto tu se vira e aprende, sabe? Então, serviço não é uma coisa que eles focam, mas o legal, como eu tava falando, é que, tipo assim, eles traziam coisas tipo, porque tinha gente que ficou baseado em lugares que serviam a Ásia, por exemplo. Então eles botaram a gente pra poder experimentar as comidas da Ásia, né? Então era muito ramen, né? Aquele miojo, muito chá verde, pra gente aprender qual é a melhor maneira de serviço para aqueles passageiros, porque é um serviço diferente, por exemplo, de um serviço básico que você faria para a América Latina, ou então para a Europa, que é uma coisa mais simples, não tem toda uma cultura tão diferente da cultura americana. Então a gente aprendia isso, mas de novo, não era o foco. E isso também era mais no final, foi bem pro final, nas últimas semanas do treinamento. A gente teve um dia de vinho que foi ótimo, que aí a gente fez wine tasting, né? A gente ficou experimentando todos os vinhos disponíveis que a gente tem nos nossos aviões. Foi muito legal, porque isso fez parte do nosso treinamento, né? Na primeira semana rolou a apresentação da companhia aérea, então a semana toda dedicada a eles passarem pra gente o propósito, os valores da empresa, né? E nos dar as boas-vindas. Então, na verdade, de 6 semanas a gente tem 5 para poder aprender tudo. A gente tem aula de defesa pessoal com o US Air Marshal, que é um militar das Forças Aéreas Americanas, que principalmente depois do 11 de setembro isso virou uma coisa vital
para o comissário de bordo, acho que no mundo todo, mas principalmente nos Estados Unidos, que foi onde tudo aconteceu, né? A gente teve dia do escorrega. Não tem muito a ver com o que eu tô falando. Mas a gente tem, né, quando a gente desce aquele escorrega. Eu, aliás, engraçado que quando foi o meu caso, né, a minha vez de descer o escorrega, eu fiquei muito nervosa, porque, mais uma vez, eu tô na profissão certa para mim. Eu tenho muito medo de altura. E quando eu cheguei ali na hora do escorrega, eu meio que congelei. E eu fiquei tipo, eu não quero descer. Aí meu instrutor tava, imagina que você tá numa montanha-russa. Eu não gosto de montanha-russa. E eu realmente não gosto de montanha-russa. E aí ele, tipo, o que eu posso fazer que não sei o quê? Eu sei que eu tinha que descer, né? É aquela coisa, quando você se vê obrigada a fazer uma coisa, o que você vai fazer? Chorar, desistir, vou voltar pra casa lá pra Virgínia? Não, eu tinha que descer aquele negócio, é uma parada de segurança, eu vou fazer. Então, em resumo, é isso. Apesar de ser muito diferente, nós somos profissionais qualificados, assim como os brasileiros, assim como os da Emirates, assim como os comissários da Europa, né? Eu acredito que o treinamento de comissário, eu acho que na Europa, o da Emirates eu sei, é mais ou menos parecido com o nosso, no sentido de que a companhia aérea que te dá esse treinamento. Você não precisa ter um treinamento antes, né? Que nem aqui no Brasil. Aliás, eu não sei porque aqui no Brasil é assim. Eu acho que é porque como é uma área que é muito concorrida, aí eles fazem isso pra dificultar um pouco. Não sei, se você souber, por favor, comenta aqui embaixo e me diz, porque eu tô curiosa, eu gostaria muito de saber a resposta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se alguma coisa não ficou clara, se ficou alguma dúvida, ou vocês têm algum comentário, escreve aqui embaixo nos comentários. Ou então, não se acanhem, fale comigo através das minhas redes sociais, é tudo @alolaprado, Twitter, Instagram, TikTok, aliás eu tô no TikTok também, entrei nessa, eu falo muito sobre ser comissária lá. E é isso, não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, ativar aquele sininho que não tem, ele não vai ficar tocando o tempo todo porque eu não posto vídeos como eu deveria postar, né? But pelo menos eu posto de vez em quando, contando um pouquinho de novidades. E eu tenho algumas ideias de vídeos que eu quero poder trazer pra vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!